como que a gente tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode dar para o pessoal para identificar: "Olha, eu tô com uma gripe, eu tô com uma sinusite, eu tô com uma rinite", existe uma diferenciação mais rápida, assim, ou é sempre no consultório? Não, basicamente assim, se tiver febre, se tiver secreção amarela, verde, é um quadro infeccioso. Hum, Se for um quadro bem agudo, então eu comecei a ter febre, secreção no nariz bem amarela, tosse, faz 2 dias. Provavelmente é um quadro viral. hum, Provavelmente é um resfriado ou uma gripe, que também eu já explico a diferença entre os dois. uhum, Se eu tô agora com um quadro mais de coriza clarinha, um nariz meio trancado, espirros, coceira, possível que seja uma rinite, hum, principalmente se é algo que eu tenho de forma recorrente. Ah, eu nunca teve eu não tenho nada na vida. Meu nariz é ótimo, respiro bem, não tenho problema. Ah, tô com coriza, tô com o nariz trancado, provavelmente seja um vírus também, tá. uhum. Porque os resfriados também podem causar secreção clarinha, então às vezes é muito parecido. Mas aí o que vai diferenciar é se tu tem isso de forma recorrente e aquela questão da exposição. Ah, eu varri a casa e comecei a espirrar e tal, Uhum. então aí é mais provável que seja uma rinite. A sinusite, ela na verdade é um quadro evolutivo. Quando o médico fala para você, você está com sinusite, ele está se referindo à rinocinusite aguda bacteriana. Nossa. É, eu falo esse nome assim porque em otorrino tudo são rinossinusites. A rinite, na verdade, é rinocinusite alérgica. O resfriado é uma rinocinusite aguda viral, Nossa. entende? Tudo Uhum. são rinossinusites. Então, mas quando o médico chega para ti e fala, você está com sinusite, ele tá então se referindo a esse quadro bacteriano. Isso é um quadro evolutivo. Normalmente é como se fosse uma complicação de um quadro viral. Então, necessariamente, tu vai ter antes o vírus. Então, tu vai começar com aquela secreção amarela, febre. O quadro de viral, ele é autolimitado, porque o vírus ou ele te mata ou ele morre, né? Tu não convive com ele. Nossa. Então, tu vai ter um ciclo. Normalmente, é um ciclo de 7 a 10 dias. Então, tu vai piorando ali até o terceiro, quarto dia. A partir daí, tu começa a melhorar. Se houver uma ausência de melhora a partir do quinto dia, com piora, então a partir do quinto dia era para eu melhorar, eu comecei a piorar, eu comecei a ter febre, que eu não tinha antes, eu comecei a ter mais secreção. Ou então, se passarem mais de 10 dias também e não houver melhora, aí que a gente pensa na sinusite, tá? Então é um quadro realmente evolutivo. Por isso, às vezes as pessoas chegam no pronto-socorro com aquele quadro de 2 dias. "Ah, não, mas eu tô com um catarro amarelo, eu tô com dor na face", é sinusite, tem que tomar antibiótico. Uhum. Não, provavelmente é um quadro viral, não tem que tomar Olha antibiótico, só. porque não vai fazer nada de diferença. Nossa, olha só. E a famosa dor de cabeça, agora que eu falei, acho que aqui cabe bem. Todos esses quadros podem dar dor na face. Todos eles. Tudo que inflamar nariz, então rinite, seja rinite alérgica, rinite não alérgica, vírus, bactéria, tudo isso inflama nariz, tudo isso pode dar dor na face. E quando a gente fala de dor referente a seios da face, então tipicamente é uma dor mais nessa região malar aqui da maçã do rosto, uma dor mais perioral ou perioral, perdão, uma dor mais periorbitária ou atrás do olho, ou uma dor aqui mais frontal. Uhum. Pode ter também uma dor mais na nuca, porque lá atrás a gente tem o seio esfenoide, Hum. porque são as regiões de seios da face. Às vezes a pessoa: "Ah, não, mas minha dor é aqui". Não, isso não é dor de seios da face, não é rinocinusite, não é Nossa. nada. "Ah, minha dor é aqui, mas temporal". Também não tem relação com os seios da face. Uhum. E então tem que ser uma dor mais nessas regiões. Mas todos esses quadros podem dar dor ou podem vir sem dor. A gente pode ter sinusite bacteriana, por exemplo, sem dor. Hum. Por que que dói? Porque os seios da face, normalmente, eles têm ar dentro deles. E quando a gente tem uma inflamação, então quando tem uma rinite ou quando tem uma sinusite, que a gente tem inflamação, vai acabar tendo secreção dentro desses seios. E aí essa secreção faz uma pressão. E aí isso acaba dando aquela dor característica. Uhum. E é por isso também que raio-x de seios da face não é diagnóstico de sinusite, porque todas essas condições podem vir com o raio-x alterado, porque Hum. todas essas condições vão inflamar os seios da face tanto quanto inflamam o nariz. E aí no raio-x isso pode aparecer como espessamento de mucosa, o que a gente chama de um velamento com secreção, mas ali não está determinado se essa secreção tem bactéria, se não tem, se ela é de cunho alérgico ou infeccioso. Então por isso que o diagnóstico realmente é bem clínico mesmo. Nossa, que importante isso, né.
A diferença então, a gripe, ela normalmente é um quadro mais intenso. Hum, Gripe, quando a gente fala, nesse termo, a gente está se referindo ao vírus influenza. uhum. Então a gente tem várias cepas, tem o H1N1, que é um dos mais famosos, mas a gente tem influenza A, influenza B, várias cepas dele. Então gripe é influenza. Normalmente é um quadro mais intenso pulmonar, então a tosse é mais carregada, é mais feia, geralmente a febre é bem alta, pode fazer falta de ar, evolui, tem uma tendência maior de evolução com quadros graves, com queda de saturação. O resfriado, ele é causado por uma série de outros vírus. Então a gente tem rinovírus, bocavírus, sincicial respiratório, coronavírus, todos eles causam resfriado, que normalmente é um quadro mais leve do ponto de vista pulmonar, principalmente, não costuma ter tanto acometimento pulmonar, mas é mais intenso do ponto de vista nasal. Nariz mais trancado, mais secreção, geralmente febre mais baixa. Normalmente é uma evolução mais benigna, que tem menos tendência à dessaturação, a esse tipo de coisa. Então, basicamente, é isso que diferencia. O coronavírus é um resfriado? É o resfriado. A gente tem muitos coronavírus. E quando a gente fala em coronavírus, a gente pensa no Uhum. Covid-19, né? É, na pandemia. Mas a gente tem vários outros Uhum. coronavírus que já existiam antes do Covid-19. Olha só. O Covid, na verdade, ele é uma variante que como a gente nunca tinha tido contato com ele, né, Uhum, ele acabou tendo inicialmente, uma repercussão devastadora, justamente porque o nosso sistema imunológico ainda não conhecia aquele vírus e não sabia como se defender. entendi. Hoje, mesmo o Covid-19, ele é muito mais brando. Claro, a gente ainda vê alguns quadros graves causados por Covid, mas é muito menos do que foi na pandemia, né. Hoje a gente já tem uma imunidade, o vírus ele vai se adaptando, Uhum. porque para o vírus não é legal ele te matar. Se ele mata todo mundo, de que ele vai sobreviver? Ah, Então um vírus muito letal, ele não sobrevive, porque ele olha só, precisa, nunca tinha olhado por essa perspectiva. exato, o vírus ele precisa se transmitir para ele existir. Então o Uhum, vírus vai se adaptando também para que ele consiga sobreviver mais tempo. E isso faz com que isso é bom pra gente, porque aí ele acaba sendo menos letal, menos agressivo, uhum. né, do ponto de vista clínico pra gente. Então acaba sendo melhor. E no início, agora que a gente tocou no ponto, né, da pandemia, do Covid-19, por que que ele matou tanta gente? Porque justamente a gente demora para ter esse sistema imunológico? Sim, justamente por isso. Como a gente nunca tinha tido contato, a gente não tinha imunidade nenhuma. Nosso sistema imunológico não sabia como lidar com aquele vírus. Uhum, Então, na verdade, no momento que ele entrava, ele fazia o que ele queria, né? E aí ele acabava desenvolvendo síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Então, que é realmente um quadro mais grave de pneumonia viral. O problema do vírus é que a gente não tem um remédio que seja efetivo como a gente tem os antibióticos para as bactérias, uhum, né? Claro, hoje a gente já tem bactérias multiresistentes, que a gente já tem dificuldade de tratar, mas via de regra, se tu tem uma pneumonia bacteriana, tu vai tomar um antibiótico, se esse não funcionou, tu vai tomar outro, uhum, e tu vai matar aquela bactéria, né, então tu tem mais possibilidades de tratamento. O vírus a gente não tem isso. A gente tem o Tamiflu ali por influenza, né, mas que também não é que o antiviral ele não mata o vírus, ele diminui a replicação do vírus. Então ele faz com que o vírus se multiplique menos, consequentemente, tu tendo uma carga viral menor, tu vai ter menos sintomas. Então ele tem que ser tomado necessariamente nos primeiros dias, senão não adianta mais, porque aí o vírus já se replicou, e aí não é mais a ação da replicação do vírus o problema, já é o efeito que ele causou no teu corpo, a inflamação que ele gerou no teu corpo. E também não tem aquela efetividade de um antibiótico. Então esse é o grande problema da Covid, a gente não tinha defesas naturais contra ele, e ao mesmo tempo a gente não tinha nenhuma um medicação. tratamento. E aos poucos, que nem eu falei, a gente foi desenvolvendo nos adaptando imunologicamente conforme a gente foi tendo contato, e ao mesmo tempo o vírus também foi mudando, e aí isso nos favoreceu também.